Bom dia a todos. Queria dizer que é uma honra, um prestígio e uma responsabilidade muito grande moderar este evento. Evento este que propõe discutir um tema de grande importância para todo o meio jurídico, principalmente para os advogados. E por que não também para a própria sociedade, já que nós, advogados, nós somos veículos que apenas representam as pessoas e levam o direito dessas pessoas até a apreciação da justiça, que por sua vez lhes dará a tutela judicial buscada. Então, nós vamos falar hoje sobre os impactos da crise no sistema judicial e as expectativas pós-crise. Que crise que nós estamos falando? Então, nós estamos falando da crise da saúde, da Covid-19 especificamente. Hoje o Brasil é o novo epicentro da pandemia no mundo. E a crise econômica, que vem junto, que já veio junto, já está acontecendo, sem que a gente tenha um cenário muito conhecido pela frente, mas que vai certamente impactar diversas relações jurídicas, públicas e privadas. O que se sabe até agora é que o Poder Judiciário está sendo e continuará sendo muito instado a resolver muitos desses conflitos. Então, hoje eu estou aqui com dois magistrados convidados de extrema relevância para esse tema que iremos tratar, já que são eles, não só eles dois, mas junto com os demais magistrados, que decidem esses litígios todos e que carregam, portanto, uma extrema responsabilidade, muito grande. Então, apresentando aqui os nossos convidados, eu estou com a doutora Paula Fernanda Navarro. Ela é juíza titular da 9ª Vara da Fazenda Pública aqui de São Paulo. Uma juíza extremamente dedicada, jovem, ingressou super cedo na magistratura, na carreira com 26 anos, a Paula já era magistrada. Com 24, ela já era procuradora do Estado, já tinha passado e depois se exonerou. Tendo passado por diversas comarcas menores, diversas varas, ela passou por Araçatuba, Mirandópolis, Francisco Morato, Penápolis, Osasco, a Paula andou. E agora, muito merecidamente, assumiu então a 9ª Vara da Fazenda Pública aqui de São Paulo como juíza titular. A Paula é mestre em Direito Administrativo pela PUC São Paulo. Ela também é doutoranda em Direito do Estado na USP e ela é autora da obra super pertinente aqui para o nosso webinar, que é Controle Judicial de Políticas Públicas. Bem-vinda, Paula. Obrigada. Também o doutor Hugo Crepaldi, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, um grande nome, presidente da 25ª Câmara de Direito Privado. Doutor Hugo também já foi advogado há muitos anos, tem muita experiência, conhece muito o meio. Ele é mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, é professor de processo penal, é coordenador do curso de extensão universitária com Paulo. Eu mesma já tive o prazer de ter tido aulas com o professor Hugo Crepaldi, que, aliás, na minha época, eu estava lembrando que na formatura foi um dos nossos professores homenageados. É verdade. Eu gostava muito do doutor Hugo Crepaldi, foi muito bacana. Seja bem-vindo também, doutor Hugo Crepaldi. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu recebi, então, antes de passar a palavra aos magistrados, eu vou comentar que eu recebi muitas perguntas ao longo da semana. Eu já anotei essas perguntas. Elas serão feitas e serão formuladas aos convidados. Então, eu vou ler as perguntas até para utilizar as palavras que as pessoas fizeram, né, escreveram. Eu vou alternar, vou fazer uma pergunta para a Paula, outra pergunta para o Hugo. Se um ou outro quiser comentar ou complementar a resposta do outro, também pode ficar à vontade. Os microfones aqui de todo mundo que estão na sala, eles estão fechados para evitar barulho, para evitar ruído, tá? E nós estamos aqui com o Reinaldo, que é a pessoa que está me ajudando aqui na parte de TI da reunião. Ele não está aqui comigo nesse local, até porque nem em São Paulo eu estou, ele está em São Paulo na casa dele, e ele também vai acompanhar as perguntas pelo chat, né? E eu vou mandar aos convidados assim que possível. Então, quem tiver perguntas, pode enviá-las pelo chat. Eu queria agradecer muito, muito obrigada, em meu nome, Karina Pena Neves, em nome da Inocente Advogados,
de todos os... Nós ficamos muito honrados aí com o convite aceito pelos magistrados. E eu vou, então, passar a palavra agora a eles, já com uma questão, né? Então, a gente já abre com aquela questão que todo mundo quer saber, né? E a primeira pergunta que eu vou passar para os dois responderem, né? Nós vamos, então, primeiro começar com a Paula, em seguida com o Hugo, é a seguinte, né? A primeira pergunta não poderia deixar de ser outra. Como está sendo o sistema de trabalho dos juízes em primeira instância, no caso da Paula, e na segunda instância, em relação ao Hugo, na condução dos processos durante a pandemia? Então, depois da pandemia, a gente vai falar mais para o final da live, mas durante a pandemia, como que os magistrados estão trabalhando, como que eles estão despachando, como que eles estão proferindo as sentenças, a equipe como é que está funcionando, as câmaras lá no TJ, elas estão fazendo sustentação oral virtual ou apenas as sessões sem a presença dos advogados, como já era antes? Como isso tem acontecido? Então, com a palavra, Vossa Excelência, doutora Paula. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à doutora Karina Pena Neves pelo convite, um honroso convite que me foi formulado. A doutora Karina é uma advogada de escola, de muita representatividade, então é uma honra para mim participar desse momento, desse debate, com a condução dela, né, como mediadora. Então eu agradeço também o escritório Inocente, o Dr. Marco, que eu já vi que está aqui presente, que eu sei que é um escritório que zela pela boa prestação, né, da justiça, colabora com os trabalhos judiciais, tem profissionais muito gabaritados, então é de fato uma honra poder participar com os senhores e dividir um pouquinho das nossas angústias e das nossas questões aí que a gente tem enfrentado no dia a dia. Também gostaria de fazer menção ao Dr. Hugo Crepaldi, que também foi meu professor na faculdade, continua sendo professor até hoje. Eu acompanho muito os votos do Dr. Hugo, é uma pessoa que, além de um excelente profissional, com um reconhecimento grande na magistratura paulista, ainda é pessoalmente muito gentil, muito aberto. Como professor, de fato, a doutora Karina lembrou, foi homenageado, e não só por isso, mas em razão também da sua competência, porque sempre esteve dentre os grandes nomes da PUC de São Paulo, principalmente na época da nossa graduação. E olha que nós tínhamos grandes nomes, né? Doutor Celso Antônio, Bandeira de Mello, professora Maria Helena Diniz, e o doutor Hugo Crepaldi fazia lado a lado com eles, sem nenhuma dúvida. Bom, então, já iniciando a resposta, o trabalho ele tem sido muito desafiador, né? Não só pela questão de conciliar todas as tarefas domésticas com o trabalho em casa, né, que está sendo desenvolvido de forma remota por todo o Tribunal de Justiça, né? Atualmente não existe ninguém trabalhando presencialmente, a não ser os oficiais de justiça que fazem as intimações, mas fora isso o tribunal está todo trabalhando de forma remota. Então tem sido um desafio conciliar, né, o trabalho em casa com as tarefas domésticas e, em especial, por ser juíza da Fazenda Pública, nós temos recebido uma grande demanda, assim, muito representativa em razão da pandemia, né? A Fazenda Pública ela é muito acionada, né, em razão das questões governamentais de toda a ordem, toda a decisão administrativa do governador, do seu prefeito, enfim, das diversas secretarias e dos problemas em geral que a população enfrenta com o poder público, e atualmente é algo bastante relevante, ela deságua em processos judiciais da Fazenda Pública. Então, a nossa demanda aumentou muito, né? A gente, hoje, eu imagino, né, que eu tenho, em média, uns 10 processos de análise de pedidos liminares por dia,
eu estimo sem nenhuma dúvida de que pelo menos a metade deles tem relação direta ou indireta com a pandemia. Os funcionários, eles também têm trabalhado de forma remota. O tribunal disponibilizou a plataforma que chama Teams, que é da Microsoft, para que a gente consiga fazer reuniões quando isso é necessário. Apesar que a equipe do meu cartório, ainda bem, é uma equipe muito boa, que já tinha muita familiaridade com o sistema e com o trabalho pelo SAGE. Então, na verdade, o que mudou foi que eles passaram a fazer isso de casa, né? Então, todos continuaram fazendo aquilo que já faziam no fórum, passaram a fazer em casa. Mas óbvio que surgem as demandas, surgem as questões, a gente se fala pelo Team, eu tenho acesso direto online aqui com a diretora e com os outros funcionários. No meu gabinete também nós temos uma equipe de trabalho, então eu divido o trabalho entre os assistentes, as estagiárias, e a gente vai tocando, né, trabalhando com relação a isso. Tem um número muito grande de sentenças, decisões interlocutórias, despacho. O tribunal tem divulgado os números e, de fato, isso é algo que a gente presencia na prática. Os números aumentaram com relação ao número de decisões, número de sentenças. Eu estava até essa semana olhando a minha planilha, eu costumava fazer de 100 a 150 sentenças por mês, que é um número assim relevante, né, se considerado o número de dias úteis do mês e a quantidade de processos, e no mês passado a planilha bateu 350 sentenças. Então, de fato, a gente tem trabalhado bastante, tem sido muito demandado para tentar fazer frente, né, a toda essa questão que tem desaguado no judiciário. Os funcionários, o que a gente observa, né, é que eles têm trabalhado bastante. A diferença, acho que a grande diferença do trabalho no fórum para o trabalho em casa é que a gente fica com a sensação que o trabalho em casa ele não acaba, né? A gente começa cedo, passa o dia todo, divide o trabalho em casa junto com as tarefas domésticas, homeschooling, né? Eu tenho um filho de 10 anos, então ajuda na escola, ajuda na tarefa, para um pouquinho para atender alguma demanda, continuar trabalhando, e quando a gente vê, às vezes é 8, 9 horas da noite, a gente está trabalhando ainda, desliga o computador, acorda no dia seguinte cedo e tem lá um monte de coisa. Eu olho funcionários que trabalharam à noite, de madrugada. Então, assim, a sensação é que a justiça agora está, de fato, 24 horas. A gente não para. Também estou com essa sensação. E tem tentado atender aí toda essa demanda. Legal, bacana, muito interessante. Doutor Hugo? Eu, primeiramente, quero agradecer à doutora Karina, que fazia tempo que não nos víamos, né? Estamos nos vendo e continuamos nos vendo online, né? Agradecer o convite, cumprimentar o Escritório Inocente, na pessoa não só da Karina, mas do Marco Antônio Inocente, que estão realizando uma série de debates, de conversas com pessoas para exatamente nós tentarmos entender o que está acontecendo, né, se é que é possível, mas como nós vamos resolver essa situação no nosso meio, no nosso âmbito, e cumprimentar, sem dúvida alguma, o escritório pela iniciativa e a Karina, especialmente, pelo fato de ter me convidado. Cumprimentar a Paula, doutora Paula, né? Eu me lembro, na época de faculdade, a Paula já estagiava com magistrados. E eu me lembro, uma época, ela veio me perguntar: professor, o senhor não tem alguém na área criminal? Porque eu já fiz a área civil, eu queria ir na área criminal e tal. Enfim, então, desde aquela época, a Paula já sempre teve o interesse. Hoje é uma das grandes juízas que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem. Quero cumprimentar as duas, sem dúvida alguma. Foram minhas alunas há 2 anos, 3 anos atrás. Por aí. Eu comecei cedo, né? Mas, enfim, isso que a Paula acabou colocando, de que a sensação que nós temos é de que o trabalho não acaba.
né? Estamos todos em roaming. Para que vocês tenham uma ideia, eu fiz um levantamento de processos que eu recebi desde o dia 16 de março, que quando houve a suspensão, e eu recebi 265 processos. Só eu. Né? Não é minha Câmara, não. Só eu. Nossa. E aquilo que a Paula colocou, de que não, a sensação é que a gente trabalha 24 horas, sem dúvida alguma. Né? Eu não tinha estrutura de trabalhar em casa. Eu vou todo dia, ou ia todo dia para o gabinete. Todo dia eu estava no gabinete, inclusive às sextas-feiras. Né? Então, a minha estrutura não é de ficar em casa trabalhando e tal. De repente, fala, você não pode mais ir para o gabinete, você vai trabalhar em casa. Bom, peraí, mas como é que é? Eu levanto, eu tomo café, eu vou para o computador, Antes de entrar aqui nessa nossa reunião, eu estava votando virtualmente. Aí você vai dizer, bom, mas peraí, não podia deixar para votar mais tarde? Não, 8 horas da manhã eu estava votando. E o que eu percebi, até porque se o advogado quiser despachar comigo, tem problema nenhum. Existe um e-mail que está disponível no site do tribunal. Aliás, este e-mail que está disponível eu já tenho há mais de 5 anos, porque eu sempre recebi, nesse período de 5 anos para cá, eu sempre recebi memorial por e-mail, para evitar que o advogado venha do interior só para me entregar um memorial. Se ele quiser vir despachar, sem problema nenhum. Né? Mas, então, este e-mail e aqueles colegas que não tinham e-mail do gabinete, foram criados e-mails para todos os gabinetes, então o advogado solicita lá, coloca o nome do desembargador, já sai o e-mail do gabinete, e ele solicita, pergunta, eu recebi mais, uns 5 advogados eu já despachei virtualmente, como funciona e tal. A Paula pontuou que nós temos a plataforma Teams, então encaminho o link para o advogado, marco dia e hora, e despacho com ele. Sem problema nenhum. Entende? O que, sem dúvida alguma, está nos sobrecarregando, e isso eu estou percebendo, é o fato de você... Mas aí é um problema individual. Eu acho que é problema de metodologia de cada profissional, inclusive a própria Karina colocou, não tem fim o meu trabalho. É você saber que você trabalha das 9 até as 7 e ponto final. Entende? É 9 e 7. Não, vou às 8. Não, eu tenho uma colega de Câmara que ela vota, ela nem está participando por impossibilidade, ela vota às 3 da manhã. Você vai dizer, não, está aqui. Você vai no virtual, você puxa lá o horário que ela votou, 3 da manhã ela está votando. Enfim, cada um tem a sua dinâmica, cada um tem a sua maneira. Mas, só para fechar essa colocação, e o que eu percebo também, e isso precisa tomar cuidado, o que eu percebo não, o que eu percebi em 2, 3 e-mails que eu recebi, que o advogado, pelo e-mail, ele quis discordar da decisão que eu proferi. Com todo respeito, uma vez, na época de estagiário da advocacia, um juiz mandou uma correspondência para o advogado, que era um dos meus chefes, e ele falou assim, eu não recebo carta de advogado. Se ele quiser, ele depreca uma carta precatória e eu vou ser intimado. Com todo respeito a esses advogados, essa insurgência ela tem que estar nos autos. Mas esta situação que nós estamos vivendo, e a imaginar que eu estou diuturnamente na frente do computador, proferi o despacho, ele não concordou. Doutor, não concordei com o que o senhor falou. Amigo, sem problema nenhum, embarga, recorre, mas nos autos, não no e-mail. Então, isto eu percebi, esta impessoalidade, na verdade não foi impessoalidade, porque foi muito respeitoso, sem problema nenhum, só a forma. Né? Uhum. Mas, enfim, hoje eu estou fazendo atendimento por videoconferência. Amanhã nós temos uma reunião da minha Câmara para nós fecharmos as sessões telepresenciais que nós vamos fazer. Para que vocês tenham uma ideia, eu tenho na Câmara
prontos para o julgamento presencial, algo em torno de 450 processos. Nós estamos fazendo o julgamento virtual. Julgamento virtual nós estamos fazendo, né? Eu, nesse período de ter recebido 265, votos meus já passaram de 220 votos meus, além daqueles que já estavam para a sessão presencial, né? Então, nós vamos, a minha Câmara, até meados do mês de junho, nós faremos sessão telepresencial. Isso já está definido com todos os membros da Câmara. Só não sabemos ainda a quantidade de processos que nós vamos pautar por sessão, porque existe a possibilidade, e agora é bem verdade que desde 2015 o Código de Processo Civil autoriza a sustentação oral do advogado por web, do advogado que mora fora da comarca do tribunal, ou da cidade do tribunal. E o Tribunal de Justiça nunca fez isso. Está fazendo agora e com uma agilidade brutal. Se vocês, ontem o presidente Geraldo Pinheiro Franco colocou, e nós estamos assim abismados com a agilidade desta ferramenta. A Paula falou que proferiu 300 sentenças, não é isso? Sim, nesse período. Mais 300. Pois é, a primeira instância do nosso tribunal proferiu, e são dados que estão no site, 533 mil sentenças neste período. Acórdãos foram 142 mil. Não tem tribunal, não é no Brasil, no mundo, que tenha esta produção, especialmente numa situação como essa. Não se esqueçam que o tribunal, invariavelmente, ele é composto por pessoas de um pouco mais de idade, né? Não sendo eu, né, que sou um jovem, mas são pessoas que não têm essa familiaridade como vocês, mais jovens, têm com essas ferramentas. Aí, de repente, fala, ó, fechou tudo, você entra no teu laptop e aperta o botão aqui, você vai fazer uma sessão virtual ou uma sessão telepresencial. Não é assim tão simples. Mas nós estamos fazendo. O tribunal já está realizando. Hoje é quarta-feira, tem sessão do órgão especial por sessão telepresencial, que está sendo realizada. Doutora Karina, já falei demais. Isso aí. Muito bom, adorei as respostas. Vamos seguindo, então. Bom, agora eu vou perguntar para a Paula. Paula, é o seguinte, muitos advogados entendem que se perde um pouco em qualidade quando se pratica atos de forma virtual, por inúmeras e variadas razões, desde linguagem corporal, até um problema de preservação de testemunha, a tal atrás instruindo, ou a questão, por exemplo, de um réu conversar com o seu advogado reservadamente. Vossa Excelência entende que realmente perde a qualidade do ato ou que é possível praticar um ato virtual preservando sua qualidade integralmente? Por que eu estou trazendo esse assunto? A OAB tem um pleito, né? A Ordem dos Advogados do Brasil tem um pleito de que seja possível a conciliação virtual e também as sustentações orais. Porém, em relação à audiência de instrução, existe um pleito de que somente seja aceita de forma virtual se as duas partes concordarem. Nós ainda não sabemos o que vai ficar definido em relação a isso, mas gostaríamos de saber a opinião de Vossa Excelência sobre esse tema. Bom, com relação às audiências, eu, por ser juíza da Fazenda, não fiz nenhuma audiência virtual ainda. Então, a experiência que eu tenho é a experiência dos meus colegas que têm me passado e por ter acompanhado algumas audiências, não presidindo, né, mas acompanhando o que aconteceu nas audiências. Eu, pessoalmente, não vi prejuízo, tá? Eu acho que os mesmos problemas que nós enfrentamos na audiência presencial, a gente pode vir a enfrentar na audiência virtual. Né? Por exemplo, instruir uma testemunha é algo que se pode fazer, né, de má fé, também numa audiência presencial, antes da testemunha entrar na sala.
ameaçar uma testemunha é algo que também pode se fazer na porta do fórum sem que ninguém tenha conhecimento disso e a testemunha está sendo ameaçada. Ela pode fazer isso atrás da tela, como pode fazer presencialmente. Então, eu não vejo que essas dificuldades elas sejam peculiares do sistema virtual. Eu acho que elas são peculiares da vida. Do ato. Então, do ato, né? Para isso, o Tribunal de Justiça, pelo sistema Teams, essa ferramenta que foi colocada à disposição dos magistrados que estão fazendo audiências virtuais, ela prevê alguns mecanismos para que isso seja evitado. Né? Então, quer dizer, o advogado ele tem, sim, condição de conversar reservadamente com o cliente pela plataforma. E isso é garantido? Porque todo mundo que está presente na audiência verifica. Isso é mais ou menos como a gente está fazendo aqui hoje. Os microfones, eles estão bloqueados. Todo mundo sai da sala e fica na sala só o advogado e o réu, né? O cliente. O advogado também pode levar a testemunha para o seu escritório. A testemunha dele vai com ele para o seu escritório e a oitiva é feita pelo escritório. E é óbvio que também a gente tem a nossa experiência pessoal e a nossa experiência, né, como magistrado, os advogados também, de perceber quando alguma coisa que não costuma acontecer está acontecendo. E também os advogados, como fiscalizadores e colaboradores da justiça, também podem trazer para o magistrado alguma questão de que, olha, excelência, nesse caso específico, a vítima está sendo ameaçada, como acontece presencialmente. Diante disso, então, o juiz vai decidir. Eu fui juíza de juizado ao longo de 6 anos e sou muito entusiasta da conciliação, né? Vi que a conciliação é algo que é realmente importante para o sistema de justiça. Então, eu não tenho dúvidas de responder que a conciliação virtual seria muito positiva de ser implementada, inclusive pós-pandemia, né? A gente enfrentava uma série de dificuldades, por exemplo, de não ter conciliador que pudesse vir ao fórum, né? Eu tenho certeza que nós teríamos um número maior de conciliadores se eles pudessem praticar o ato virtualmente, porque o magistrado entenda que é melhor a audiência presencial mesmo, de fato, né? Existe uma diferença. E aqui um exemplo que me veio à cabeça, por exemplo, um caso de violência doméstica em que se sabe que a vítima permanece no mesmo endereço do réu, né? E ela vai ser ouvida em casa e o réu está ali. Será que nesse caso específico não seria melhor fazer presencial? Porque aí a gente tem a certeza absoluta que ela vai ser ouvida sozinha? Sim. Agora, uma vítima, eventualmente, de um roubo, será que a tela não prefere ser ouvida na casa dela, no computador dela, do que ir até o fórum e ter todo, né, aquele desgaste das pessoas que não estão acostumadas a ir no fórum, etc. Será que ela não se sentiria mais confortável de prestar o depoimento na casa dela, no seu lar e com a segurança do seu lar, do que no fórum? Então, veja, a mim não é muito assim clara esse prejuízo que a audiência virtual traz para a prática do ato processual. Eu acho que o caso concreto, em geral, ele traz para a gente a solução e os problemas que foram levantados com relação a isso não me parece que são muito distantes daqueles problemas que a gente também enfrenta no dia a dia do fórum presencialmente. Presencial. Tá? Entendi. Obrigada. Esclareceu. A próxima pergunta, ela é um pouco semelhante a essa que foi feita para a doutora Paula. Ela foi enviada pelo doutor Fernando Freire, que é até um conselheiro federal da OAB, e o questionamento dele, que eu vou encaminhar ao doutor Hugo, é o seguinte, né? Existem alguns advogados que, eventualmente, não têm um computador em casa.
pessoas mais simples e etc. E aí eles utilizam a casa do advogado para trabalhar, que seriam as subseções da OAB, por exemplo. Só que essas casas do advogado, as subseções, elas estão fechadas por conta da pandemia. Ele também trouxe a questão das mulheres, né, que estão com uma jornada tripla de trabalho e que muitas vezes elas têm uma certa impossibilidade de acompanhar os processos e fazer os prazos, e principalmente os grandes prazos importantes e tal. E aí tem uma resolução ao provimento do CNJ, que é o provimento 314, tem um parágrafo lá, que dispõe que os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico, por alguma impossibilidade técnica e etc. Então, esse advogado, ele deve alegar no processo essa impossibilidade técnica e, de repente, buscar a nulidade do ato processual, a devolução do prazo e etc. Só que ele só vai conseguir fazer isso quando ele tiver acesso ao processo, né? Hoje, ele não tem acesso ao processo, ele só vai ter acesso depois que o prazo, por exemplo, escoou. Nessa situação, como Vossa Excelência enxerga que vai funcionar isso na prática? Isso vai funcionar ou isso é delicado? Como que Vossa Excelência vê a situação? Doutora Carina, me parece que o provimento ele está regulamentando, ou ele visa regulamentar, uma situação de impossibilidade do ato, seja por falha no sistema, né? De repente, aquilo que a doutora Paula colocou, eu faço audiência, a videoconferência, cai o sistema. Ou então, eu vou marcar a audiência no dia seguinte e o sujeito não apareceu. Eu acho que, eu penso que o que o provimento está querendo regulamentar é exatamente isso. Esta situação posta da falta de ferramenta, ou falta de estrutura do advogado para ter acesso a esta circunstância, me parece que isso é um problema mais direto da ordem, né? Porque, veja, eu não posso colocar o seguinte, bom, o advogado, na minha época, era máquina de escrever. O advogado que não tiver máquina de escrever, está fechado a subseção, ele vai datilografar, naquela época, a petição como? Né? Ah, não, você depois... Eu tenho para mim que o que o provimento regulamenta é a impossibilidade técnica ou, por exemplo, eu tenho um cliente, eu preciso de um documento do cliente. O cliente está internado, o cliente está fora, o cliente está no interior. Como é que eu vou juntar? Eu acesso os autos, senhor magistrado, eu não tenho condições, por conta disso, não consigo praticar o ato. Então, me parece que esta alegação futura de que eu não pude praticar o ato porque eu não tinha acesso ao computador, me parece que isso não vai, na minha visão, não vai vingar. Lógico que é caso a caso, né? A gente vai examinar, se convencer, e aqui o que eu sempre falo para os advogados que vão despachar, é convencimento. Né? Eu tenho a lei para ser respeitada, e você tem que me convencer que tenho que anular o ato. Bom, mas espera aí, eu vou anular porque você não foi, porque a ordem estava fechada? Eu me lembro só, na época de estagiário, quando a gente vai ficando mais velho, você vai falando de coisa mais antiga, né? Na época de estagiário, eu estagiei com um conselheiro da ordem, que foi, inclusive, vice-presidente da Ordem Federal. E existiam processos em que ele emitia pareceres, a doutora Carina deve saber bem, se bem que é outra área dentro da ordem, não é ética, mas solicitava auxílio financeiro. Então, a CAASP, ela tinha, não sei, hoje, sem dúvida alguma, não tem esse conhecimento, mas tinha o auxílio para advogados que não dispunham de numerário, em razão de alguma circunstância específica, seja cliente ou coisa que o valha. Guardadas as devidas proporções, a ordem tem caixa, tem a parte de biblioteca, tem a parte de farmácia. Penso não, que é para a ordem abrir uma circunstância de
financiamento, de disponibilização de computadores para esses advogados que não têm condições. Dando um outro exemplo, a Pontifícia Universidade Católica, onde nós estudamos, eu ainda ministro aulas, nós de um dia para o outro passamos para aulas online. Só que nós temos alguns alunos, a despeito de ser uma faculdade privada, nós temos alguns alunos que são do ProUni. Esses alunos não têm computador. Sabe o que a PUC fez? Alugou o computador e disponibilizou para esses alunos, não só o computador, mas pagando a internet, exatamente para ter este acesso. Então, me parece que esta ausência, essa impossibilidade de comparecer à subseção da ordem, que é fato, isso não vai ser motivo, penso eu, para você anular um ato. Mas, repito, caso a caso. Tá bom? Entendi. Não, foi muito bom aí a gente já ter questionamento, na verdade, foi feito mais de uma vez, então foi muito importante essa resposta. Mas eu insisto, peticionar sustentando, olha, não pude, não tive, e aí vai do convencimento do caso concreto. Do caso concreto. Isso aí. Obrigada, Excelência. Imagina. Vamos seguindo. A próxima pergunta eu vou fazer para a Paula. Então, no dia 12 de maio, saiu uma matéria no jornal Folha de São Paulo relatando a rotina de trabalho remoto dos profissionais do direito, né? A Folha ouviu os profissionais que, abre aspas, se desdobram entre lives, videoconferências e cuidados com a casa e os filhos para manter em dia o trabalho e o andamento dos processos. Fecha aspas. E aí a Folha chamou, então, um ministro de Tribunal Superior, um juiz, um advogado e um procurador da República. E aí, nesse texto, falavam que esses profissionais trabalhavam em escritórios organizados dentro de sua casa, né? E que, além de desempenhar suas funções, faziam ainda exercícios físicos, dedicavam-se à leitura, viam séries e tomavam muitas garrafas de vinho. Essa reportagem ela foi alvo de muitas críticas de entidades e redes de juristas mulheres e tema até da coluna de domingo da Ombudsman da Folha. Isso porque as magistradas, as advogadas, promotoras e servidoras do judiciário, elas estão isoladas em casa, né, buscando manter um ritmo de produção com o sistema de trabalho remoto, que já é uma novidade. Que é a diferença de gênero, né, homem e mulher, das atribuições, enfim. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma de que a pandemia acentuou, sim, essa diferença de gênero, né? Na maioria dos casos, e ainda bem não é o meu, mas a mulher, ela assume uma quantidade de tarefas e de funções maior do que o homem. Nessa a jornada dupla, a tripla, ela se transformou em décupla, né? Veja, a mulher contava com a ajuda de uma funcionária, de uma amiga, de uma vizinha, de um parente, da mãe, da sogra, né, da irmã, e agora está todo mundo isolado. Além disso, as tarefas domésticas, elas se acumularam, né? Lavar roupa, limpar a casa, fazer comida, todas as tarefas domésticas que, de alguma forma, poderiam ser divididas, não são mais. Pelo menos dentro daquele ambiente familiar, elas são restritas a quem está ali, né? Além disso, o homeschooling, que é um grande desafio. Eu, assim, pessoalmente, estou sendo diariamente desafiada pelo homeschooling, porque a gente precisa, de fato, acompanhar, tem que dar um suporte, depois tem a lição de casa, aí divide o mesmo computador, às vezes divide o mesmo ambiente, você está concentrado numa coisa importante e a criança tem ali as suas demandas, e, enfim, mais uma tarefa para acumular, e, diante disso, o trabalho, né? Então, o que eu digo é que a realidade que
que a gente observa na maioria dos casos, infelizmente, ainda é da mulher que saiu de casa, né? Queimou o sutiã e foi atrás dos seus direitos, da sua igualdade, mas do homem que, às vezes, né, e em alguns casos muito característicos, não entrou em casa, né? Não colocou avental, não botou a touca e não pegou na vassoura. Mas não são essa todos, não é a hein? regra. Essa não é a regra. Quer dizer, na verdade, na minha opinião, essa é a regra. Existem exceções que a gente precisa fazer com que essas exceções se tornem a regra, né? O que, no meu caso pessoal, como você perguntou, ainda bem, né? Eu tenho a ajuda. Na verdade, não é ajuda, né? Eu falo que o homem, ele não ajuda a mulher, porque senão a gente fica numa situação de que a mulher pede ajuda e ele está fazendo um favor. Não. O homem, ao meu ver, ele tem que assumir o seu papel dentro de casa, né? Ele tem que dividir as tarefas. E eu, graças a Deus, tenho essa possibilidade, né? De alguém que assume o seu papel dentro de casa, foi criado por mulheres de fibra e tem uma irmã feminista que, além da sua condição pessoal de ter a consciência de que esses trabalhos precisam ser divididos. Então, eu pessoalmente não sofro isso e tenho condição de exercer a minha função e o meu trabalho de forma plena, dividindo as tarefas, né? Enquanto um faz a comida, o outro lava a louça, né? Enquanto um cuida do homeschooling, o outro cuida da lição de casa. Enquanto um está trabalhando, agora eu estou aqui na live, provavelmente ele está fazendo almoço. Então, as coisas precisam ser divididas, porque senão, veja, no meu caso específico, que o meu noivo ele é juiz também de direito, como é que a gente faria se eu acumulasse todas as funções, não conseguisse analisar os casos e ele não acumulasse e conseguisse analisar os casos? Eu estaria perante a corregedoria e ele com a planilha em ordem. Não é possível. A gente ele tem muita consciência disso, de que a gente precisa dividir, de fato, as tarefas para que os dois tenham plenas condições de atingir as suas potencialidades. Agora, eu acho que, de fato, essa não é a regra, né? Com todo respeito aos homens que representam bem, sabem do seu papel e da sua função, o que a gente observa é que, na maioria dos casos, a mulher acaba acumulando essas funções. Então, imagina... também a gente tem também um número muito grande de casos de mulheres que são sozinhas e que tinham a ajuda de outra pessoa que deixaram de ter, então tem que desenvolver toda essa tarefa sozinha, né? Então, eu acho que isso, imagina, por exemplo, numa empresa em que um cargo de diretoria está sendo disputado entre um homem que tem todo esse apoio que você falou da reportagem, que ele tem a sala dele, ele tem condição de ler um livro, de assistir um filme, de tomar um vinho, porque ele tem por trás uma mulher resolvendo todos os problemas domésticos e acumulando a função, e do outro lado, uma mulher que, de repente, não tem esse auxílio e ela não vai conseguir, né? Naturalmente, ela não vai ter o mesmo tempo e a mesma disponibilidade. Então, se a gente não tiver também no ambiente doméstico uma divisão equânime de tarefas, né, o homem e a mulher, ambos se ajudando e assumindo o papel de protagonistas também dentro de casa, a mulher ela fica em desvantagem, né? E isso é algo que, ao meu ver, é o que acontece, infelizmente, na prática. Mas eu acho que a gente já tem avançado muito, já tem melhorado daquilo que se observava há muitos anos atrás, já não é mais assim, mas eu acho que a gente ainda tem uns bons passos para dar. Tem muita luta pela frente. Muita luta pela frente para a igualdade entre os sexos. Isso aí, obrigada pela resposta. Eu recebi uma pergunta aqui, até veio pelo chat, eu vou direcionar ao desembargador Hugo, que é o seguinte: ela foi enviada pela advogada tributarista doutora Cíntia Benvenuto, que inclusive está aqui nos acompanhando. No âmbito do direito tributário, ela diz, os contribuintes iniciaram então uma chuva de ações pedindo a prorrogação do pagamento dos tributos, em razão da crise. Eu ouvi ontem numa live até do presidente do Tribunal de Justiça que foram 5.000 pedidos. Muitos juízes analisaram a situação particular dos contribuintes
e acabaram concedendo essas prorrogações individualmente para aquelas empresas. Mas a maioria dos juízes acabou entendendo que isso seria uma função exclusivamente dos outros poderes, e aí foi negado. Então, uma parte conseguiu, outra parte não conseguiu. Essa questão acabou repercutindo e parece que houve uma ação em que o presidente do TJ suspendeu, então, todas essas medidas, essas liminares que haviam sido concedidas. Esse tema das políticas públicas, eu vou fazer essa pergunta ao doutor Hugo, depois terá uma também para a doutora Paula, porque é o assunto quase do momento, mas eu queria lhe perguntar, então, como Vossa Excelência vislumbra essa questão de o judiciário decidir temas que influenciam, nesse caso, até na arrecadação do Estado? Doutora Carina, quando o jurisdicionado se socorre do Poder Judiciário, ele tem a sua pretensão que não foi atendida no âmbito administrativo ou extrajudicial, e ele quer buscar a sua solução, quer que o judiciário interfira nessa relação exatamente para atendê-lo. Como é que o judiciário, numa circunstância como essa, que não se trata de relação privada, qualquer decisão que o judiciário adotar numa circunstância tributária, ela vai afetar todos nós. Então, como é que o judiciário vai suspender o pagamento de um tributo? Você não precisa pagar tributo. Espera aí, mas o tributo que você paga vem em meu benefício também. O tributo que você paga, ele vai ser usado para hospital de campanha. Como é que eu vou interferir e falar, não, pode deixar, pague o dia que você puder, o dia que você quiser. Tenho para mim que o Poder Judiciário não deve interferir nesta ordem administrativa, concedendo eventual moratória, né? Ou até parcelamento, mesmo porque isso depende de lei. O critério de conveniência e oportunidade da administração pública, ele precisa ser respeitado, especialmente nesse tempo de crise. O judiciário, penso eu, e com todo respeito aos magistrados que decidiram contrariamente, mas tenho para mim que o posicionamento do presidente do tribunal em unificar a decisão, porque era isso que ia acabar acontecendo. Um juiz, e aí na área da Paula, um concederia, o outro não, como é que faz? Eu vou recorrer, você vai ficar infinitamente discutindo. Então, acredito que essa redução drástica do Estado, que já está havendo, nós não sabemos a consequência desse momento que nós estamos vivendo. E nós estamos aprendendo a cada dia. A Paula colocou dos afazeres domésticos. Isso nós estamos aprendendo. Uma coisa era você levantar, sair de casa, voltar no final da tarde. Outra coisa é passar o dia inteiro em casa. Repito, nós estamos aprendendo. Então, objetivamente, eu tenho para mim que o Poder Judiciário não pode alçar na intervenção de outros poderes, exceto se houver ilegalidade, que não é o caso. Não é o caso. Eu não vou pagar o tributo. Não, escuta, aí é aquilo que nós estamos aprendendo. Eu não vou pagar o tributo, não é porque eu não quero contribuir, é porque eu não tenho como contribuir. Eu não tenho de onde tirar dinheiro. Eu vou dar um exemplo que acabou passando nas minhas mãos, recente, em que o sujeito tem um pagamento mínimo de consumo de energia. Ele tem que fazer um pagamento mínimo. Está no contrato, ele assinou o contrato. E o contrato diz que não adianta você alegar força maior, não, que a falta de dinheiro não vai te impedir ou te desobrigar o pagamento do consumo mínimo. Só que ele está fechado. Não é porque ele está fechado, não é porque ele não quer
colocar em risco o funcionário. Não, o poder público falou, o senhor não vai trabalhar, o senhor não pode trabalhar. Como é que vai exigir o pagamento mínimo? Bom, mas eu não é que eu estou vendendo pouco, eu não tenho como vender. Aí, a contrário senso, de quem eu vou receber? Então, nós temos a balança. A finalidade nossa qual é? É equilibrar os pesos da balança. Nem tanto um, nem tanto outro. No aspecto tributário, eu repito, nós não podemos interferir. Espero que tenha respondido a pergunta da advogada. Ou criado Respondeu, mais sim. confusão. Não, respondeu sim, foi ótimo. Obrigada. E a seguinte pergunta, inclusive, ela é semelhante a essa, né? Eu vou direcionar à doutora Paula. Ela foi enviada pela advogada doutora Natasha Pringler. E é uma questão semelhante também que trata de políticas públicas, que seria o seguinte, né? Ao longo da pandemia, nós tivemos algumas medidas adotadas pelos estados no que se refere ao isolamento social, quarentena, medidas restritivas, funcionamento de comércio, está todo mundo careca de saber, né? Algumas medidas dessas, elas foram e continuam sendo questionadas no Poder Judiciário. Então, o interessado, ele entra lá na Justiça e pede a abertura do seu negócio, fala que o seu negócio é atividade essencial. Eu soube que aconteceu no interior de São Paulo, se eu não me engano, em Piracicaba, com uma academia, teve uma concessionária também, foi divulgado na imprensa, pelo menos. Nesses dois casos, primeiramente, houve uma liberação pelos juízes de primeiro grau, mas que também acabou sendo suspensa pelo presidente do tribunal. Eu não quero, evidentemente, entrar no caso concreto, porque sei que nem podemos, mas, genericamente, o que Vossa Excelência, Paula, pensa sobre esses questionamentos sobre políticas públicas no sentido de restringir ou permitir essas atividades, né? Cabe ao judiciário decidir esses temas. Se eventualmente nós tivermos um lockdown em São Paulo, certamente vai ser questionado isso lá na Fazenda Pública. Esse é um assunto possível de ser tratado na via judicial? Bom, o lockdown ele já está sendo questionado antes dele existir, né? Já criou-se a ação popular preventiva, o mandado de segurança preventivo, enfim. Na eventual hipótese de um lockdown, eu já venho pedir para isso. E, de fato, é verdade, tá? Existe já ação judicial que, para caso seja decretado lockdown, determinado estabelecimento, determinada situação, seja analisado. Bom, veja, a pandemia, ela trouxe uma dificuldade muito grande para nós do judiciário, que é exatamente essa, né? A de até que ponto nós devemos ou não intervir nas políticas públicas, nas decisões administrativas e etc., né, etc., com todos esses desdobramentos das decisões administrativas. E eu penso, né, tenho me pautado por um entendimento de que o mérito das decisões administrativas em geral, né, as decisões que são políticas, elas cabem ao administrador público, né? Não só por ser próprio da sua atividade, do desenvolvimento da sua atividade principal, né? Como principalmente porque é o administrador que tem condição de analisar a situação com um olhar macro, né? É só o administrador público, por exemplo, que tem condição de verificar, diante dos dados e dos números que são trazidos, por exemplo, pela Secretaria de Saúde, pelo pessoal que cuida da mobilidade, etc. E tal, aonde que a gente precisa parar, aonde a gente está com falta de leito, aonde a gente tem alguma questão pontual que precisa ser resolvida. O juiz, diante do caso concreto, ele não tem essa visão macro, ele não tem a condição de analisar a situação por esse prisma. Só o administrador tem. E, especialmente nessa situação de pandemia, é preciso que as decisões elas sejam tomadas de uma forma a abarcar diversas situações, porque a experiência que me trouxe pessoalmente
nessa situação da pandemia, é de que essas decisões, elas têm repercussões inimagináveis, né? Então, assim, a gente decide, por exemplo, fechar um prédio comercial e dentro do prédio comercial tem um consultório médico, né? Tem um consultório de advogados, tem algo urgente, um centro cirúrgico, por exemplo, pode ter dentro de um prédio comercial que foi fechado em razão da pandemia. A decisão administrativa de colocar as crianças, né, de suspender as aulas, como que fica a questão da merenda escolar para quem precisa, e as crianças que estão na rede pública, que os pais são, por exemplo, policiais, são médicos, são enfermeiros e precisam, não tem com quem contar, precisariam da escola. O que o Estado vai fazer com relação a isso? É muito difícil o juiz, diante de um caso concreto, decidir uma situação macro. Então, é preciso, sim, que isso seja incumbência do administrador público para ele, porque ele tem condição de ter esse olhar. Ao meu ver, ao juiz cabe interferir nos casos de ilegalidade, inconstitucionalidade, naquilo em que há uma afronta a um direito fundamental que precisa ser observado. Agora, o que a gente tem observado, né, o que me assim, trouxe bastante dificuldade nesses casos da pandemia é que nós estamos com muitos direitos fundamentais em conflito, né? E aí, escolher um deles é muito difícil, né? Claro que a gente sempre faz opção pela vida, pela saúde, mas às vezes a gente está tratando da vida de duas pessoas, né? Então, né, para falar genericamente, a gente pode estar tratando da vida de um médico e da vida do paciente. Quem que eu vou proteger? A vida do médico ou a vida do paciente, né? A gente está tratando do mesmo direito fundamental, que é a vida. Então, quando essas demandas chegam para o judiciário, a gente tem que aquilo que a gente entenda que é a melhor solução. E é por isso que hoje, mais do que nunca, a gente enxerga a importância do sistema recursal, inclusive do que o doutor Hugo falou, com relação à decisão da presidência do Tribunal de Justiça, de dar um norte único para essas questões. Eu tenho recebido diariamente de 2 a 3 pedidos de empresa com suspensão de exigibilidade de débito tributário, de parcelamento tributário. É muita coisa, muita. Se não existir um norte com relação a isso, da cúpula, enfim, do tribunal e até dos tribunais superiores, fica uma coisa muito complicada, né? Como que a gente vai deferir para uma determinada empresa, vai indeferir para outra? É uma situação difícil. E isso se aplica a quase todas as questões, as políticas públicas. Por exemplo, o lockdown é uma coisa que já está sendo discutida e que certamente vai ser discutida na justiça quando isso, né, se precisar ser adotado, se for adotado, isso vai desaguar no Poder Judiciário. E é preciso que o Judiciário dê uma resposta, ao meu ver, unânime para isso, né? Uma solução que possa abarcar um número maior de casos, até para as pessoas terem um norte do que fazer, de como agir, né? E sempre com esse viés de que é o administrador público, até pela divisão das atribuições constitucionais, que deve, fundamentadamente, óbvio, né, mostrando o porquê da sua decisão, tomar essa decisão que atinge um número grande de pessoas. Mas a gente, no judiciário, tem sido muito demandado com todas essas questões da pandemia. Eu recebi diversas ações na época do rodízio, né, que foi decretado um rodízio aqui em São Paulo, logo em que houve a questão da diferença da legislação federal para a legislação estadual com relação à abertura de alguns estabelecimentos, por exemplo, as barbearias, salão de cabeleireiro, academia de ginástica, isso foi questionado. Então, assim, basicamente, todas as ações governamentais, elas desaguam para algum questionamento, porque hoje o cidadão tem meios processuais para fazê-lo, né?
Então, a gente acaba sendo chamado a decidir essas questões. Praticamente tudo. Entendi. Muito bom. Bacana. Obrigada. Bom, vamos seguindo aqui. Vou passar, então, agora uma pergunta para o doutor Hugo, que é o seguinte. Vossa Excelência compõe uma das câmaras de direito privado, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Já deu para sentir quais temas, né, no ramo de direito privado sofreram um aumento da judicialização em razão da pandemia, ou o que espera que seja, que tenha esse aumento, né? Existe o PL, Projeto de Lei 1179 de 2020, que está tratando do regime emergencial no direito privado. Então, não vai poder fazer despejos até outubro, os contratos de natureza civil, em algumas situações, eles poderão sim ser revisitados, a intervenção será possível, enfim. Como enfrentar essa situação delicada da intervenção do juiz nos contratos, né, em razão da pandemia, versus a segurança jurídica dos contratantes? E até somando a essa pergunta que já estava aqui anotada, o doutor José Eduardo Vuolo, advogado, também enviou um questionamento que vai totalmente nesse sentido da pergunta: como o judiciário vai lidar com essa grande quantidade de ações revisionais no âmbito do direito privado? Boa pergunta, não sei. Não sei. O que eu posso dizer é o seguinte: eu tenho um pouco de dúvida com relação a esta interferência neste momento. Até porque isso não vai evitar a judicialização em massa. Me preocupa um pouco a legislação feita de um dia para o outro, e, aliás, nós temos, infelizmente, o costume no país de um dia para o outro você aprovar leis, que não é o caso específico do momento, porque nós estamos num momento novo para todos nós, né? Você pode criticar a posição de um governante ou de outro, mas, de uma forma ou de outra, estão tentando resolver. Agora, imaginem uma situação, e esse PL ele estabelece que nas locações residenciais só poderia haver o despejo em outubro, né? O sujeito continuaria devendo, mas ele só poderia ser despejado efetivamente em outubro. Eu não tenho dúvida que você está garantindo a vida, às vezes até a própria vida do sujeito. O sujeito não tem para onde ir, como é que vai fazer? Vai colocar na rua? Só que estão esquecendo do locador. Porque é muito fácil você falar assim, não, ele é locador, ele tem vários imóveis, então ele acaba deixando para outubro, o sujeito mora lá e depois paga. Lembrem-se que existem alguns, e com certeza nós aqui temos conhecidos, para não dizer parentes, que vivem de aluguel, sem entrar no mérito do capitalismo ou coisa que o valha, mas vivem do aluguel. Aí você tem um imóvel que já não está recebendo o aluguel, porque o cidadão não tem como pagar. Ele não tem de onde, ele perdeu o emprego, ele não tem de onde tirar os R$600 que ele pensa que vai receber, não recebe, e se receber, não dá para pagar o aluguel. Aí você não despeja. Bom, mas e eu que sou o dono do imóvel e vivo deste aluguel? Qual a proteção que o legislador está dando para esse cidadão? Eu tenho um pouco de dúvida. Eu vou dar outro exemplo que consta deste projeto. Os alimentos, o devedor de alimentos, ele deverá ser preso, quando preso, em regime domiciliar. Sabe o que eu ouvi dizer, e não é a minha área de atuação, o que está acontecendo? Os devedores estão se entregando. Porque aí ele cumpre em casa. Né? É muito mais fácil do que ele esperar passar esse momento. Aí depois, não, eu vou agora, vocês sabem que a dívida alimentar, né, não é a prisão que vai impedir ou vai superar o pagamento da dívida, mas é a prisão. A regulamentação das assembleias por internet e tal, não tenho dúvida, isso é realidade. Isso, a partir de agora, já virou realidade. Nós estamos fazendo uma conversa, webinar, né?
Isso é realidade. Então, você permitir a realização de assembleias, não tenho dúvida. O poder do síndico, isso é delicado, porque alguns pensam, quem é esse cidadão para mandar ou para fechar a piscina do meu prédio? Ele só é o responsável pelo condomínio. Eu não sei se a maioria atua, mas a parte de elevadores, e isso foi lá atrás, é responsabilidade do síndico. Se ele não contratar uma empresa adequada para a manutenção do elevador, o elevador cair, a responsabilidade é do síndico. E aí o cidadão vai abrir a piscina para quem quiser nadar, mas quem ele pensa que é? Ele é o responsável pelo condomínio. Então, neste caso específico de condomínio, tenho para mim que não precisava nem de regulamentação. No despejo, é uma realidade nossa. E eu não tenho dúvida, e esse vírus ele é democrático, porque atinge o pobre ao rico, atinge todos nós, ou pode atingir todos nós, espero que não, é óbvio, mas nós vamos ter que lidar com essas situações. Eu vou despejar o sujeito agora, vem aqui, ó, ele está devendo. Ele tem que ser, a lei diz que ele tem que ser despejado. Bom, mas eu vou despejar agora, ele vai aonde? Vai para um abrigo da prefeitura? Não vai despejar, não, espera um pouquinho, eu sou dono do imóvel. Ah, mas você não vai alugar? Bom, isso é uma ideia que se tem de que não vai alugar, isso passa a ser problema dele. Né? Eu não, ainda, nós, pelo menos na minha seara, não sentimos os reflexos dessa pandemia, em termos de ações. Ontem eu recebi 11 agravos. 11. Acho que um relacionado a esse pagamento de mínimo e tal. O resto são de decisões anteriores. As apelações ainda não existem, porque a primeira instância ainda não julgou. E o que julgou são processos anteriores. Então, eu não tenho, ainda não senti, não estou tendo essa situação que a Paula está vivendo, de, em primeira instância, mandar de segurança para rodízio, para fechamento de loja ou coisa que valha, que isso é a pandemia. Eu tive 2 mandados de segurança, né? Enfim, mas que não, nada que eu falasse, não, olha, as ações estão indo para este lado. Eu sei exatamente quais ações virão. Nós estamos discutindo aqui. Aluguel é uma delas, que é a competência do DP3, pagamento de aluguel. Já tive casos em que o sujeito, aliás, uma grande rede, ele ofereceu o pagamento de 20% de aluguel. Entrou com a revisional dizendo, não, eu estou oferecendo 20%. Como assim oferecendo 20%? Me manda, então, o teu faturamento, para saber que houve um decréscimo de 80% do seu faturamento a justificar. Né? Enfim, eu realmente tenho dúvida quanto à interferência legislativa nesse momento. Eu sei que esse projeto foi elaborado por pessoas da área, mas eu repito, você querer regulamentar uma situação específica no momento, nós não sabemos como resolver. A Paula acabou de colocar, como é que eu vou resolver? Eu preciso examinar, vou interferir no contrato, nós interferimos na interpretação, isso não tenha dúvida. Mas veremos. Não acredito nessa interferência, não, evitar a massificação das ações, até porque é uma cultura nossa. A judicialização é uma cultura nossa. Eu entro em juízo, vou buscar meus direitos e não tem conversa. Entende? Isso nós somos assim. O brasileiro ele tem a cultura do litígio mesmo. Eu vi um exemplo que foi dado numa dessas lives que antigamente, né, se o cachorro do vizinho estava latindo muito e estava me incomodando, hoje eu faço uma petição e entro na justiça. E antigamente, há 20, 30 anos atrás, você ia lá na casa do vizinho e conversava com o vizinho pedindo uma alternativa para o cachorro, né? E hoje em dia tudo é levado para a justiça, né? Então é um judiciário já muito sobrecarregado. Eu também não sei como que vai ficar essa questão das revisões,
Acho importante cada um que puder manter o seu ecossistema, né? E também concordo que essas revisões elas só fazem sentido quando o ônus de provar que eu não posso pagar é de quem alega, né? Não dá para chegar falando que eu só posso pagar 30%. Eu preciso provar que eu só posso pagar 30% e ainda assim terão outras circunstâncias que serão levadas em consideração, né? Não só essa. Mas eu concordo. Deixa eu avançar aqui, eu vou ter que pular algumas perguntas devido ao passar da hora, mas vou encaminhar aqui uma pergunta que foi enviada para a Paula pelo Dr. Marco Antônio Inocente, que é uma dúvida que interessa muitos advogados e muitos clientes também nessa fase, que seria o seguinte, né? Em relação aos processos físicos que agora estão sem movimentação, como garantir o levantamento das guias de depósito judicial nesses processos, que é o momento que a parte mais precisa? Está sendo autorizado o levantamento dessas guias de processos físicos por incidentes eletrônicos? E aí eu vou completar rapidinho com uma pergunta que também foi feita pela advogada doutora Graziele Ferraz, para poder juntar, que justamente os processos físicos estão parados, vão continuar um tempinho ainda parados. Se existe alguma coisa estratégica já das varas e do tribunal para depois fazer esses processos meio que correrem contra o tempo, vai compensar essa paralisação, ou se infelizmente vai ter que seguir o curso normal deles, porque era um evento inesperado para todo mundo. Bom, de fato, os processos físicos foram os mais prejudicados em razão do nosso trabalho virtual, né? A minha vara, ela tem muito processo físico, então é uma realidade que eu estou enfrentando, e o tribunal, ele regulamentou, tá, a possibilidade de levantamento judicial, né, de dinheiro em processos físicos, então a resposta é sim, tá? Isso é possível. A dificuldade acaba sendo mais prática do que jurídica, né? Porque o que acontece? O advogado ele tem que distribuir como petição intermediária mais um processo novo, né? Existe agora no SAGE essa ferramenta de distribuição autônoma de uma petição intermediária de processo físico, né? Então ele vai lá, ele peticiona, pede, faz o pedido determinado, não só para levantamento de dinheiro, mas qualquer coisa que seja urgente, que precisa ser apreciada, ele faz esse pedido, e a dificuldade o advogado precisa instruir esse pedido com todos os documentos necessários para que o juiz tenha condições de proferir a decisão, né? Então, para os advogados que têm a cópia integral do processo, ou pelo menos de todas as decisões, a ponto de não deixar dúvidas de que aquele levantamento pode ser feito de maneira segura, fica tranquilo, porque ele faz o pedido, se o juiz entender necessário, né, distribui virtualmente, instrui esse pedido com as cópias do processo físico. Se o juiz entender o caso, vai ouvir a parte contrária fazendo as intimações virtuais e decidir pelo levantamento ou não, enfim, de acordo com as circunstâncias. O problema é se o advogado não tem essas cópias, né? E o processo está no fórum. No nosso caso específico, né, da nossa vara, já antevendo esse problema, nós, em alguma medida, dividimos entre os funcionários, eu até trouxe alguns processos físicos para casa, exatamente para dar andamento, porque a gente imaginou que a gente ia ficar longe um bom tempo. Então, para a gente poder dar pelo menos um andamento, para a gente fazer isso em casa, né? E aí os próximos andamentos ficariam. Então, pode ser, eventualmente, mas aí é mais específico, que o processo esteja, assim, acessível, se não com o diretor, com algum outro funcionário, etc. Mas se ele estiver no fórum, aí o advogado vai ter que instruir esse pedido com os documentos, e sim, é possível fazer o levantamento de dinheiro com relação a esses processos físicos ou outros pedidos com relação aos processos. De fato, eles tiveram prejuízo, e aí, respondendo à segunda pergunta, nós temos a ideia, não existe, ao que eu tenho conhecimento, né, alguma diretriz do tribunal para isso.
o que existe do tribunal é uma intenção de digitalizar os 9 milhões de processos físicos que ainda estão em andamento, né? Isso é uma fala do presidente do Tribunal de Justiça, doutor Geraldo, que já colocou que é algo que está em estudo, mas demanda aí uma série de recursos, etc. Inclusive, poderia ser até algo encampado pela OAB, né? Porque eventualmente, se o próprio advogado do processo tiver condição de digitalizá-lo e de alguma forma disponibilizar, porque a nossa dificuldade é digitalizar, porque você precisa tirar um funcionário do atendimento, tirar uma pessoa do atendimento ao público ou do andamento dos processos para ficar ali digitalizando um processo físico. Mas talvez para o advogado não seja tão difícil, até porque existe o interesse da própria parte de que tenha um andamento mais célere, né? Então, talvez algo nesse sentido de que os próprios advogados apresentassem o processo digitalizado só para conferência seria algo a se pensar. Mas, especificamente no âmbito da minha atuação, quando a gente retornar, haverá sim um multirão específico para os processos físicos, para que eles alcancem ou pelo menos consigam ter o mesmo andamento e voltar no mesmo ritmo dos processos digitais, porque os processos digitais praticamente todos foram movimentados, eles não ficaram parados. Mesmo na época de suspensão de prazo, boa parte dos advogados e dos procuradores do Estado, do município, etc., eles peticionaram, mesmo com prazo suspenso. Então, vamos supor, nos processos que eu estava conduzindo, dei algum despacho, as partes responderam, eu não esperei, então vamos esperar o decurso do prazo para continuar. Não, já está com a resposta aqui, vamos continuar. O prazo está suspenso, mas as partes já se manifestaram, já é possível proferir alguma decisão. Os processos físicos não, né? Então, a gente tem sim a intenção, e eu imagino que a maioria dos juízes que tenham processo físico vão pensar dessa forma, porque é o razoável, né? Que os processos físicos voltem a ter um andamento como os digitais, até porque neles é que se encontra, às vezes, uma grande gama de dinheiro a ser levantado, de discussão de que tem já mais próximo do trânsito em julgado, já tem sentença e tal. Então, eles precisam, de fato, até para ser encerrados, né? Eles já deveriam ter sido encerrados. Mas, enfim, mais ou menos nesse caminho. E, assim, também sempre tem a via de entrar em contato, como o doutor Hugo já colocou, com o magistrado pelo e-mail institucional. Eu tenho feito isso, eu tenho despachado com advogados quase que diariamente, quando não 2, 3 vezes por dia com advogados diferentes. Hoje, inclusive, antes da gente entrar na live, eu estava com defensores públicos de uma ação civil pública despachando um caso urgente. Então, certamente, se for um caso em que o magistrado precisa tomar uma decisão alternativa para atender um direito da parte, não há dúvida de que será feito um esforço para isso, tá? Então, existe ainda a via do atendimento com o juiz. A petição autônoma, bem legal, bem interessante mesmo. Isso era um questionamento, na verdade, de vários advogados. Acho que foi muito bem respondido, aí tirou a dúvida de todo o pessoal. Eu teria ainda uma série de questões. Olha, tem pelo menos umas 5 perguntas que foram enviadas, mas já passou muito do horário, né? Quase 1h30 que estamos aqui. Então, eu vou ser obrigada a encaminhar aí para uma pergunta de finalização, uma pena, porque está excelente a live e tudo que está sendo, que a gente está compartilhando e tudo. Enfim. Então, para nós finalizarmos, eu vou fazer uma pergunta para os 2 magistrados, né? A título de encerramento. Que seria a seguinte: quais, então, nós falamos, então, do que está acontecendo durante a pandemia, de como que está o atendimento e o trabalho dos magistrados e do cartório durante a pandemia, a questão dos processos, da judicialização das questões, a revisão no direito privado, a gente falou sobre todos esses temas super sensíveis e delicados. E aí, para finalizar, quais expectativas a sociedade civil, né, e os advogados podem ter em relação ao período da pós-pandemia? Tudo volta ao normal, ao que era antes, ou nós teremos um novo normal? Isso no judiciário, né? Um movimento sem volta, será que ele aconteceu? Como, por exemplo, os atos virtuais, as sessões virtuais, a ampliação de home office dos servidores e até dos juízes. A palavra é um pouco clichê, mas existe um legado que possa ter ficado em razão disso que nós estamos vivendo, né? Qual a impressão
de Vossas Excelências no que se refere ao contencioso pós-pandemia? Nós teremos um novo normal ou nós teremos o normal de novo? Quem começa? Faz. Pode ser o doutor, então. Eu falo, sem dúvida alguma. Alguém já disse numa música que nada será como antes, amanhã. E eu não tenho dúvida. Durante muito tempo, eu não acreditei que aquilo que estava na tela valia e eu não precisava imprimir. Né? Para mim, só aquilo que está na tela estava impresso. Enquanto não imprimisse, não tem conversa. Já faz um bom tempo, eu vou para a sessão com um pendrive, onde eu tenho todos os votos da turma julgadora, aliás, da Câmara, e os meus votos, para participar da sessão. Então, este aprendizado que nós estamos tendo, e especialmente aqueles que estão superando este medo da internet, eu não tenho dúvida que sessões telepresenciais, imaginem vocês, o regimento estabelece que a sessão ordinária do tribunal uma vez por semana. Minha sessão são às quintas-feiras, 9h30 da manhã. 9h30 da manhã eu começo a sessão. Quando dá 1 da tarde, ainda não terminou. Só que depois do almoço tem outra Câmara para reunir naquela sala. Como é que eu vou fazer? Eu não posso parar. Eu tenho que encontrar uma sala disponível para continuar a sessão da Câmara. Tem cabimento isso? É pela quantidade de processos, é pela quantidade de sessões, ou coisa que valha. Se eu fizer uma sessão virtual, eu não preciso de sala. Eu não preciso deslocar o desembargador até o tribunal. O deslocamento do desembargador, que alguns, como eu, vai com o carro próprio, outros vão com o carro do tribunal. Custo. Você tem um custo operacional, as grandes empresas hoje já perceberam que o home office é muito mais barato. Quanto custa o metro quadrado da Avenida Brigadeiro Faria Lima? O metro quadrado da Paulista? Fica em casa. Né? E esse ficar em casa, na mentalidade de alguns, e eu me incluo nessa, você está em casa, você está tranquilo, você não está fazendo nada. Não é assim. Essa mudança de comportamento, este amadurecimento, vai fazer com que nós tenhamos o home office. Mas o funcionário público vai ficar em casa? Não é ficar em casa, ele vai trabalhar em casa. É um pouco diferente. É aquilo que alguns estão imaginando, que nós estamos em férias. Nós não estamos em férias. Nós estamos obrigatoriamente isolados. Sem falar em lockdown, hein, Paula? Nós estamos obrigatoriamente isolados. Então, eu não tenho dúvida, e eu já determinei no tribunal, eu costumo pedir para que o advogado agende o horário comigo, para despachar. Por que isso? Para evitar que ele vá até o gabinete. Eu estou todos os dias, como eu disse, mas por acaso fui no gabinete de um colega participar de uma conversa ou uma reunião. Então, agenda, marca o horário que eu estarei lá esperando o senhor, doutor. Agora, já determinei a minha funcionária. Você vai perguntar para ele se ele quer agendar e vir presencialmente ou se ele quer fazer por Teams. Se vai ficar fazer uma videoconferência. Acabou. Ele está no escritório dele, ele está no home office dele e ele despacha comigo. Ele vai ter que ir até o centro, ele vai ter que parar, pegar um carro ou uma condução, vai ter que parar no estacionamento, vai ter que subir, gastar consumo de energia do prédio. Não preciso dizer mais. Então, eu não tenho dúvida que, a despeito dessa crueldade, né, desse vírus com todos nós, e as coisas só tem coisa para melhorar. Né? Isso eu não tenho dúvida. Acho que está havendo um amadurecimento nessas relações, nas relações contratuais. Não adianta eu pegar o camarada, e nós temos visto os bancos
né, concederem créditos e tal, não sei o quê, não é favor nenhum. Só estão postergando o pagamento. Mas é entender a realidade do outro, se colocar na situação do outro. Não adianta você querer que eu pague a prestação porque eu perdi emprego. Como é que faz? Então, essa relação, eu espero que ela exista, né? E falar com o vizinho, tentar encontrar a solução do cachorro latir menos, do que você judicializar. Infelizmente, a nossa cultura é de judicialização. Eu tenho para mim que nós vamos ter prestação de serviço. Como é que faz a academia que que está fechada por imperativo legal, né? Não, mas eu te oriento online. Não, online não é a mesma coisa. Eu quero não pagar nada. Bom, mas o sujeito precisa viver. Faculdade. Nós estamos tendo uma inadimplência absurda, em razão da pandemia. Bom, mas tem salário de professor. Eu posso não te cobrar a luz, percentualmente. Mas e o salário do professor? Como é que eu faço? Então, este amadurecimento nas relações, eu não tenho dúvida que ela está existindo e ela só vai permanecer no exercício dessas negociações ou renegociações, como a Paula falou, de você ter, não sei se o imperativo, e nós temos no processo civil a audiência de composição, mas eu acho que a própria parte vai perceber que é melhor o acordo do que você ficar aí discutindo uma ação, sei lá, quanto tempo. Mas eu não tenho dúvida que nós vamos ter um novo normal. Bacana, obrigada. Vai ser novo. A gente não sabe o que é, mas se vai ser novo, vai. Vai sendo, já está sendo. Já está sendo. E a doutora Paula? Bom, da minha parte, eu também concordo integralmente com as ponderações do Dr. Hugo. Eu acho que nós teremos um novo normal. O que, assim, eu gostaria é que nós adotássemos como regra aquilo que foi bom e afastássemos aquilo que não se mostrou bom, né? E, ao meu ver, as coisas que se mostraram boas para o âmbito judicial é, de fato, a adoção do sistema virtual em alguma medida dentro daquilo que for possível para a realidade de cada lugar, né? E com relação a isso, o que eu espero, né, o que eu gostaria de presenciar num futuro próximo, é de que o magistrado, né, dentro da sua realidade, tenha condições de definir o que é melhor para o seu cartório e para a sua realidade, atendendo às demandas, digamos que são essenciais, tanto da OAB quanto do Ministério Público, da Defensoria, das partes em geral. Então, por exemplo, existem realidades em que não é possível, talvez, o trabalho virtual numa comarca com apenas um juiz, ou talvez isso é possível de uma forma muito ponderada. Mas um lugar em que nós temos um número grande de juízes, de funcionários, etc., talvez é possível a gente estabelecer um trabalho virtual de forma mais ampla, né? Agora, se houver uma regulamentação muito grande sobre isso, retira das mãos dos juízes e dos servidores, dos diretores, a possibilidade de adequar a sua realidade àquilo que se acredita como melhor para o trabalho virtual, né? Então, por exemplo, e isso até seria algo que seria importante se a gente contasse com a OAB para essa demanda, né? Por exemplo, será que a gente precisa estabelecer quantos dias por semana o juiz tem que estar no fórum presencialmente? Ou será que a gente precisa estabelecer que o juiz precisa atender a parte, o advogado, né? Quando ele for demandado através de reuniões, seja presencial, seja virtual. Será que a gente vai precisar estabelecer que, por exemplo, quando o juiz está em casa, ele precisa fazer um número X de sentenças, X de despachos, X de decisão interlocutória? Ou não, a gente pode deixar isso para o controle que já é enorme, com as planilhas, com o CNJ, com a corregedoria, etc., e confiar no bom senso do juiz de, por exemplo,
numa semana que ele precisa ficar em casa para fazer um caso complexo, ele vai fazer uma sentença, porque é um caso muito complexo, ele precisa se dedicar àquele processo. Mas, no fórum, ele vai fazer um número grande de demandas, ou ao contrário, ele vai trabalhar num caso específico no fórum e outro em casa. Ou seja, confiar no bom senso dos magistrados e dos diretores, etc., de que eles têm condição, sim, de avaliar dentro do seu caso concreto quais são, por exemplo, os servidores. Será que a gente precisa estabelecer, por exemplo, um número de servidor, que os servidores têm que ir 50% tem que estar presencialmente lá, e então ele tem que ir um dia sim, um dia não? Ou, de repente, eu tenho servidores que trabalham muito bem em casa e outros que trabalham muito mal em casa, né? Não tem a estrutura, etc. e tal. Será que eu não poderia estabelecer, então, que esses ficariam sempre em casa e outros ficariam sempre presencialmente, de acordo com a realidade daquele lugar? Então, o que eu gostaria é de que a gente tivesse uma confiança, né, do sistema, né, de todas as pessoas que trabalham no judiciário, dos advogados, das partes, etc., a confiança de que o trabalho será desenvolvido, seja presencialmente, seja virtualmente. Mais especificamente com relação aos casos concretos, a gente pode eliminar alguns atos que já não faziam muito sentido e hoje parece que não fazem nenhum sentido, por exemplo, oitiva por carta precatória, né? Para que eu preciso mandar uma carta precatória para um outro magistrado de um outro lugar, lá distante, ouvir uma testemunha, se eu posso simplesmente usar uma plataforma como essa e eu, magistrada, que vou sentenciar o processo, que preciso ter um contato direto com a prova, posso ouvir a testemunha. Eu já tive a oportunidade de, no juizado, que tem um sistema, digamos, mais simples, que autorizava até então, né, isso foi no ano passado, a adoção de métodos mais alternativos, de ouvir uma testemunha que estava nos Estados Unidos, através do celular, do aplicativo da própria advogada. A parte contrária concordou, e aí a gente fez a identificação da pessoa, todo mundo ouviu, fez as reperguntas que foram necessárias e o ato se produziu normalmente. Agora imagina, tem que mandar uma carta rogatória, quanta gente tem esse sistema que dá para a gente ouvir tranquilamente uma pessoa, né, dentro de um processo. Hoje em dia, as cartas precatórias, para elas serem cumpridas, é um prazo mínimo de 6 meses, né? Por exemplo, será que a gente precisa de uma movimentação tão grande de presos? Essa movimentação grande de presos, ela retira um grande efetivo de policiais da rua, faz com que demanda movimentação carcerária de toda sorte, etc., e a gente poderia usar, né, fazer essa oitiva dos presos no sistema virtual, né, a oitiva deles dentro da penitenciária, para a segurança de todos. Então, eu não vejo nenhum obstáculo a isso com as ferramentas atuais. Então, eu acho que a gente tem muito para melhorar, como o doutor Hugo disse. Eu me lembro também, quando eu era estagiária, eu fazia estágio com o Dr. Luiz Mário Galbetti, que hoje é desembargador, e ele foi um dos precursores da gravação das audiências, e ele tinha aquelas fitas cassetes, né, os aparelhinhos com fita cassete, e gravava ali. Não, só assim. Não é da sua época. Não é da minha época. Eu sou da época do pendrive. Eu lembro que ele começou a gravar o depoimento das testemunhas e, assim, ele teve muito problema porque era uma reclamação generalizada de como assim, como eu vou fazer para ouvir isso, degrave, etc. Hoje, a gente já não vê mais sentido de ditar. Eu, quando entrei na carreira, eu ditava, fazia júri, que durava dias, porque ficava ali editando, a pessoa depois... Aí dava briga, porque, olha, não foi exatamente isso que a pessoa falou, não foi exatamente aquilo, a vírgula é aqui, a vírgula é ali. E hoje, eu até brinco que os advogados, as partes falam, doutora, eu gostaria que constasse tal coisa. Não, mas está tudo constando, está gravado, o ato está preservado na sua integralidade, porque tudo que a gente falou vai poder ser objeto de revisão pela instância superior. Então, a prova está aqui garantida. E hoje em dia a gente julga muitos casos com base nisso, né? Quantos casos eu não julguei, não julgo atualmente com base em conversas de WhatsApp, em coisas que foram postadas em redes sociais, enfim, vídeos, né? Acidente de trânsito. Quantos acidentes eu já não julguei que eu vi o acidente, né? Tem empresa de ônibus que colocou câmera dentro do ônibus.
Então, quer dizer, um acidente, a contestação tem 2 laudas. Excelência, segue o vídeo, tá aqui, ó. Não precisa falar mais nada, né? A senhora vai poder formar sua convicção olhando os fatos. Então, se a gente não puder utilizar a tecnologia para o nosso benefício, é ruim, né? Então, eu espero que a gente consiga utilizar, que isso seja aplicado na medida daquilo que foi bom, né? Sempre preservando os direitos. Eu entendo que sim, os advogados eles precisam ter esse acesso e essa via de conversa com o magistrado, e eu acho que essa própria live que a gente está fazendo mostra isso. A gente tem condição de atender, seja lá quando for e da forma como for, presencialmente e virtualmente, e que a gente consiga, com isso, atender as demandas da população, né, que são os nossos clientes, de fato. Aí a gente precisa solucionar os conflitos e não causar mais problema. Então, se a tecnologia veio para isso, que ela ajude para isso, né? E não para atrapalhar. Sem dúvida. Bacana, bacana. Olha, fantásticas todas as considerações. Eu particularmente gostei muito, foi muito interessante tudo que foi dito por esses 2 brilhantes magistrados, né? Nós aprendemos muito aqui, eu aprendi muito, com certeza. Queria agradecer a presença de todos que acompanharam aqui esse evento, com perguntas, foram várias perguntas. Peço desculpas, infelizmente não consegui fazer todas as perguntas, porque eram muitos assuntos. E os colegas que estavam assistindo, colegas de profissão, pessoas conhecidas, amigos, parentes, agradeço a todos que estiveram aqui. Espero que os convidados também tenham gostado de passar todo esse conteúdo para a gente. Agradeço demais o aceite desse convite de Vossas Excelências, do desembargador Hugo, da doutora Paula, da juíza Paula. E vamos em frente, né, na luta contra um inimigo comum hoje, que é o coronavírus. Vamos nos cuidar, vamos ficar em casa, esperar aí com muita serenidade tudo isso passar, porque vai passar, né? A gente sabe que vai passar. E que a gente saiba também, sobretudo, recomeçar. Seja em um novo normal, seja no normal de novo, mas sempre minimamente transformados. Eu agradeço demais a presença de Vossas Excelências e agora, só se quiserem falar um tchau, se despedir aí do pessoal também, os microfones ficam abertos. Da minha parte, então, está encerrado. Eu agradeço também, foi uma honra, um prazer reencontrá-los. Esse debate foi muito profícuo. Obrigada de coração, e a gente está aqui à disposição, e somos humanos também. É importante que as pessoas entendam que nós temos também as nossas limitações, as nossas dificuldades, as nossas dificuldades mesmo de enfrentar toda essa demanda. Como a doutora Karina disse, isso vai passar, e ainda bem, já está passando, né? Tomara que passe logo, para que a gente fique com a parte boa. Um abraço, doutor Hugo, foi um prazer revê-lo, e a gente se fala. Eu também quero agradecer mais uma vez o convite da doutora Karina, a possibilidade de tê-la, revê-la nova, né? Uma vez, a Paula também, que fazia tempo que nós não nos falávamos, né? É verdade. E cumprimentar mais uma vez o Escritório Inocente pela iniciativa, e eu estou à disposição, dentro daquilo que eu puder ajudar, sem dúvida alguma, estou à disposição. Agradecer àqueles todos que participaram e ficaram aí ouvindo aquilo que a gente pensa, ou a maneira pela qual a gente pensa. Tá bom? Então tá bom. Obrigada. Karina, obrigado. Paula. Obrigada. Obrigada. Vamos acabar logo nessa pandemia toda.